Olá, 30 de junho de 2021, está começando mais um Adilson BGI News e vamos direto para as manchetes de hoje. PF abre inquérito para investigar compra da Covaxin pelo governo. TCU aprova contas do governo Bolsonaro de 2020. Omar Aziz diz que CPI da Covid vai recorrer de decisão do STF que permitiu o silêncio de Carlos Wizard. Davat Medical nega que Dominguete seja seu representante no Brasil. Fábio Faria. Oposição não vai conseguir carimbar em Bolsonaro o modus operandi do PT. Gleice Hoffmann, Kim Kataguiri, Joyce Halsemann, Alexandre Frota e Marcelo Freixo protocolam super pedido de impeachment contra Bolsonaro. Pix terá funcionalidade de offline em breve, diz presidente do Banco Central. FGTS teve lucro de 8,46 bilhões em 2020. AstraZeneca diz que não trabalha com qualquer intermediário no Brasil. PF faz operação para combater disseminação de pornografia infantil pela internet. ONU teme crise alimentar de proporções bíblicas em muitos países devido à pandemia. Milhões entram em novo lockdown na Austrália após casos da variante Delta Covid. E vamos para as notícias. Anvisa suspende análise do uso emergencial da Covaxin. Isso mesmo, na tarde desta quarta-feira, dia 30, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu suspender o prazo para análise do pedido de uso emergencial da vacina indiana contra o Covid-19, Covaxin. Em nota, a Anvisa informou que a Precisa Medicamentos, representante do imunizante no Brasil, não entregou os documentos obrigatórios para análise. Documentos obrigatórios e essenciais para a avaliação da eficácia e da segurança do imunizante foram apresentados apenas parcialmente ou não foram localizados, diz trecho da nota. De acordo com o órgão, os documentos pendentes diz respeito aos relatórios de segurança e imunogenicidade da vacina, além dos relatórios dos estudos clínicos e dos dados de eficácia e de segurança do imunizante. A empresa informou que, por se tratar de arquivos com tamanho maior do que o aceito pelo sistema da Anvisa, encaminhou um link para acesso à documentação, mas não enviou as orientações necessárias para acesso à nuvem, diz a agência. Ainda de acordo com a nota, a Anvisa orientou a Precisa a fracionar os arquivos e apresentar os documentos formalmente. O regulamento da agência não permite documentos encaminhados por links externos. Segue a notícia. PF abre inquérito para investigar compra de Covaxin pelo governo. Esta quarta-feira, dia 30, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a compra da vacina indiana Covid-19, Covaxin, pelo Ministério da Saúde. O caso será conduzido pelo Serviço de Inquérito SINC da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF. Na terça-feira, dia 29, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, solicitou à PF a abertura da investigação e o Ministério da Saúde suspendeu o contrato contra a Precisa Medicamentos para adquirir 20 milhões de doses do imunizante da Bharat Biotech. Em 18 de junho, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, disse em depoimento ao MPF ter presenciado uma pressão atípica durante o processo de compra da vacina. Após a revelação do depoimento, a CPI da Covid avançou sobre o caso e ouviu o deputado Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal e seu irmão Luiz Ricardo. O parlamentar disse na CPI que afirmou ao presidente Jair Bolsonaro que o contrato da vacina indiana tinha suspeita de irregularidades. De acordo com o deputado, o chefe do executivo teria citado Ricardo Barros, de líder do governo na Câmara, como responsável pelos supostos desvios. Segundo Luiz Ricardo, ex-diretor de logística do Ministério Roberto Dias, teria sido um dos responsáveis pela pressão na compra da Covaxin. Dias também é apontado por Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da empresa Davat Medical Supply, como quem teria solicitado propina para fechar um contrato de compra da vacina AstraZeneca. Segue as notícias. PF faz operação para combater disseminação de pornografia infantil pela internet. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 30 de junho, a Operação Amordaçados, contra suspeito de disseminação de imagens de exploração sexual infanto-juvenil na internet.
5 policiais federais cumpriram o mandado de busca e apreensão, expedido pela 7ª Vara Federal de Florianópolis, Santa Catarina, cujo resultado imediato foi a apreensão de um disco rígido, 3 celulares e 3 cartões de memória, equipamentos eletrônicos possivelmente utilizados nas condutas criminosas e que estavam em posse de um indivíduo de 36 anos, residente do bairro Capoeiras, em Florianópolis, Santa Catarina. As investigações foram iniciadas há pouco mais de 5 meses, a partir de cooperação jurídica internacional solicitada pela Embaixada da República Federal na Alemanha, tendo sido acionada a representação brasileira da Interpol. Os materiais recolhidos passarão por exame pericial para comprovação da materialidade e identificação de outros envolvidos que possam ter compartilhado imagens e vídeos contendo material pornográfico infanto-juvenil. O nome da operação faz alusão à forma como estavam os garotos nas imagens publicadas em um website hospedado na Federação Russa. As penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para os crimes de produção, posse e transmissão desses arquivos ilegais podem, somadas, chegar a 18 anos de prisão. Seguem as notícias. ONU teme crise alimentar de proporções bíblicas em muitos países devido à pandemia. O diretor do Programa Mundial de Alimentos, PMA da ONU, David Beasley, teme uma fome sem precedentes e de proporções bíblicas em dezenas de países devido à escassez de alimentos em decorrência da crise provocada pela pandemia de Covid-19. Ele fez o alerta nesta quarta-feira, dia 30, durante um evento do G20 realizado em Brindisi, no sul da Itália. Para o diretor do PMA, é necessário que os líderes mundiais repassem mais recursos para os países mais afetados, como aconteceu no ano passado. Achávamos que no ano passado superaríamos a pandemia do coronavírus. Em vez disso, ela permanece com as variantes devastando, especialmente as nações de baixa renda e os países em que o desenvolvimento foram catastroficamente atingidos por essa calamidade, resumiu David Beasley. O Programa das Nações Unidas, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano passado por seu trabalho contra a fome no mundo, solicita 6 bilhões para ajudar 41 milhões de pessoas que estão à beira da fome em 43 países. As condições pioraram na Etiópia, Madagascar, Sudão do Sul e Iêmen, enquanto a Nigéria e Burkina Faso são motivos de especial preocupação. Não são apenas números, não são apenas estatísticas, são pessoas reais com nomes e sobrenomes, vidas reais, frágeis e literalmente à beira da fome, diz Beasley em uma entrevista coletiva ao lado do ministro italiano das Relações Exteriores, Luigi Di Maio. A necessidade de ajuda é urgente. Se não atendermos às suas necessidades, durante os próximos 6 a 9 meses, pode haver uma fome sem precedentes, de proporções bíblicas, seguida de desestabilização em muitas nações e migrações em massa, reiterou o diretor do PMA. A solução mais simples é dar mais apoio, disse. As agências internacionais de ajuda estimam que a escassez de alimento devido a conflitos, mudanças climáticas e crises econômicas foi exacerbada pela crise gerada pela pandemia do coronavírus. Seguem as notícias. Capital dos Emirados Árabes banirá pessoas não vacinadas de locais públicos. Isso mesmo, notícia internacional. Na segunda-feira, dia 28, o governo de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, anunciou que apenas pessoas vacinadas contra a Covid-19 serão permitidas na maioria dos espaços públicos a partir de 20 de agosto. A medida não se aplica àqueles com menos de 15 anos, ou que têm isenção de vacinação aprovada pelo governo. Quem não estiver vacinado não poderá frequentar centros comerciais, com exceção de farmácias e supermercados. O comunicado não faz menção a templos religiosos e hospitais. Seguem as notícias. TCU aprova contas do governo Bolsonaro de 2020. Nesta quarta-feira, dia 30 de junho, o Tribunal de Contas da União, TCU, aprovou com ressalvas e por unanimidade as contas de 2020 do governo Jair Bolsonaro. Relator da matéria, o ministro Walton Alencar, avaliou que problemas e ressalvas apontados pela equipe técnica do tribunal não comprometem a aprovação das contas do chefe do executivo pelo Congresso Nacional. O julgamento ocorreu em plenário por videoconferência.
O ministro lembrou que o ano de 2020 foi um ano atípico devido à pandemia, o que acabou levando o país à necessidade de adotar medidas emergenciais, bem como a suspensão de algumas regras fiscais por meio do chamado orçamento de guerra. O relator indicou, em seu parecer, limitações ao exame da demonstração contábil do Ministério da Economia e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, FRGPS, especialmente em relação aos dados fiscais geridos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, CRFB. Estima-se que o passivo atuarial decorrente do RPPS constou superavaliado em 49,2 bilhões e o passivo atuarial relacionado a benefícios como militares inativos ficou subavaliado em 45,5 bilhões. Essas distorções decorrem principalmente por falhas de mensuração. Além disso, foi identificada subavaliação de 7,2 bilhões no passivo registrado na conta de previsão de pensões militares, como consequência de erros nas bases de dados dos militares, a quem citou Alencar. O julgamento ocorreu em plenário por videoconferência. Depois de aprovado, o parecer será enviado ao parlamento, onde será analisado. Seguem as notícias. Aras defende no STF quebra de sigilo de Felipe G. Martins. Isso mesmo. Nesta quarta-feira, dia 30, a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifestou a favor da quebra de sigilo telefônico e telemático de Felipe G. Martins, assessor especial de Assuntos Internacionais da Presidência da República. O acesso aos dados foi autorizado pela CPI da Covid. Martins é acusado pelo G7 da comissão como integrante de um suposto gabinete paralelo, que daria assessoria ao presidente Jair Bolsonaro em temas ligados à pandemia. De acordo com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a jurisprudência do STF admite quebras de sigilo desde que as comissões justifiquem o procedimento. É pacífica a jurisprudência desse Tribunal Federal sobre a possibilidade de CPIs decretarem um afastamento de sigilos constitucionalmente assegurados, salvo aqueles que expressamente sujeitos à reserva de jurisdição do texto constitucional, afirma Aras. O PGR também disse não ver ilegalidade no procedimento. Inexiste ilicitude em ato de comissão parlamentar de inquérito que aprova requerimento de afastamento de sigilos telefônicos e telemáticos com a indicação de fatos concretos específicos que justifiquem a adoção de medida e a demonstração de sua adequação à necessidade para a produção de provas da prática de fato delituoso apurado. No começo de junho, a ministra do STF, Rosa Weber, relatora do caso, manteve a quebra de sigilo. A magistrada julgou o pedido feito pela Advocacia Geral da União, AGU. Weber disse que a comissão apura a atuação do assessor em suposto boicote à aquisição de vacinas, retardando a imunização no país. Por esse motivo, afirmou que há razões para manter a quebra de sigilo. É dizer, os indícios apontados contra o impetrante, que queria concorrido diretamente para o atraso na aquisição de imunizantes pelo Estado brasileiro e, por via de consequência, influenciado no agravamento da situação pandêmica hoje vivenciada no país. Sugerem a presença de causa provável, que legitima a flexibilização de direito à intimidade do suspeito, com a exceção das medidas invasivas, ora contestadas. Seguem as notícias. Omar Aziz diz que CPI da Covid vai recorrer de decisão do STF que permitiu o silêncio do empresário Carlos Wizard. Na tarde desta quarta-feira, dia 30, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que a comissão vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal STF que permitiu ao empresário Carlos Wizard ficar em silêncio. Aziz fez a afirmação de que a CPI buscaria o STF pouco antes do intervalo que a comissão fez no início desta tarde. Segundo o senador, o empresário não pode ficar sem punição. Em menção ao vídeo exibido pelo senador Randolfo Rodrigues, rede do Amapá, no qual Wizard faz a defesa ao tratamento precoce da Covid-19, ao comentar sobre 5 pessoas que morreram no município de Porto Feliz, São Paulo. É duro que a gente ouvir do Senhor, é duro para quem perdeu um ente querido, diz Aziz. A forma como o senhor fala machuca demais. Eu peço à mesa que recorra da decisão do ministro Barroso em relação ao habeas corpus, que lhe concedeu o direito de vir aqui e ler uma única frase. Iremos recorrer fazendo um apelo ao Supremo para que possamos mostrar
essa fala do senhor como exemplo de que não pode ficar impune. O senhor não pode ficar impune em nome de 512 mil vidas. Incrível isso, né? Esse Omar Aziz. Inacreditável. Mas seguem as notícias. Davat Medical nega que Dominguete seja representante da empresa aqui no Brasil. A Davat Medical Supply negou que Luiz Paulo Dominguete Pereira, que era cabo da Polícia Militar de Minas Gerais até 2019, seja seu representante no Brasil, não é seu empregado. Nosso único representante no Brasil é Cristiano Alberto Carvalho, afirma a nota em resposta a questionamento da reportagem assinada por Herman Cardenas, CEO da empresa, ao site Poder 360. Dominguete Pereira acusou Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, de ter pedido propina de $1 por dose da vacina AstraZeneca. Dominguete havia se apresentado como representante da Davat no Brasil, que, em sua versão, intermediaria vendas da AstraZeneca. Suas falas foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Covid no Senado tem o objetivo de ouvir Dominguete nesta sexta-feira. Seguem as notícias. Fábio Faria. Oposição não vai conseguir carimbar em Bolsonaro o modus operandi do PT. Isso mesmo. Em uma série de tweets publicado nesta quarta-feira, dia 30, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, comentou sobre a exoneração do diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, e afirmou que toda suspeita será investigada. Segundo ele, a exoneração do servidor ocorreu porque a postura que ele teria tido, segundo a acusação, vai contra as diretrizes do governo, que abomina a corrupção. A oposição não vai conseguir carimbar no PR o modus operandi do PT de desvios, corrupções e prisões. Faz algum sentido, se não criar confusão e tentar atribuir ao governo práticas do passado? Parem a vacinas e toda suspeita será investigada, com transparência e honestidade, declarou. Faria também pontuou que a própria AstraZeneca alegou que não trabalha com intermediários para a venda dos imunizantes. O governo assinou contrato com a AstraZeneca e a Fiocruz em julho do ano passado e, portanto, não precisaria de intermediários em fevereiro desse ano para tratar de vacinas, prosseguiu o ministro. O ministro lembrou também que o Brasil atingiu hoje a marca de 130 milhões de doses distribuídas e 100 milhões de doses aplicadas. A vacina no braço das pessoas é a melhor resposta do governo Jair Messias Bolsonaro. Seguem as notícias. Essa é para acabar. Gleisi Hoffmann, Kim Kataguiri, Joyce Halsemann, Alexandre Frota e Marcelo Freixo protocolam super pedido de impeachment contra Bolsonaro. Na tarde desta quarta-feira, dia 30, um grupo composto por parlamentares, líderes sociais, partidos políticos, movimentos populares e coletivos, que são opositores do governo Bolsonaro, protocolou um super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele reúne argumentos de outros de 122 pedidos já apresentados à presidência da Câmara dos Deputados, atualmente ocupada por Arthur Lira, do PP do Alagoas. Ainda nesta tarde, os parlamentares Gleisi Hoffmann, Jandira Fegali, Thalíria Petroni, Kim Kataguiri, Joyce Halsemann, Alexandre Frota e Marcelo Freixo se reuniram na Câmara para discursarem sobre o pedido. O pedido de impeachment é fruto de negociações entre autores de pedidos anteriormente protocolados e cita uma série de supostos crimes de responsabilidade cometidos pelo governo da República. Os autores acusam no texto 7 tipos de crime que o Bolsonaro teria cometido durante seu mandato, como crimes contra a existência da União, crimes contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário dos poderes constitucionais do Estado, crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, crimes contra a segurança interna, crimes contra a probidade na administração, crime contra a guarda ilegal emprego do dinheiro público e crimes contra o cumprimento de decisões do judiciário. O documento explica que os autores se reuniram virtualmente em 23 de abril para buscar uma coordenação dos requerimentos. Na ocasião, os presentes compreenderam de maneira uníssona que a elaboração de uma única peça que viesse a sintetizar as suas manifestações específicas poderiam ter o efeito de provocar a resposta há muito aguardada na presidência da Câmara dos Deputados.
com a instauração, afinal, de competente processo de impeachment, diz o texto. Inacreditável a esquerdalha, né? É isso mesmo. Seguem as notícias. Cássio Nunes Marques é eleito presidente da segunda turma do STF. Nesta terça-feira, dia 29 de junho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Cássio Nunes Marques, foi eleito presidente da segunda turma da Corte, no lugar do colega Gilmar Mendes. O ministro assumirá o cargo a partir de agosto, após as férias coletivas dos ministros, e irá conduzir os trabalhos por um ano. No posto, Cássio terá a atribuição de agendar julgamento do colegiado, onde passam ações que não demandam a declaração de inconstitucionalidade de leis, o que é de competência do plenário. Cabe às turmas decidir, portanto, sobre RE, recursos extraordinários, AI, agravo de instrumento, HC, habeas corpus, PT, PET, petição e RCL, reclamação, entre outros casos. A escolha do presidente das turmas obedece ao critério de antiguidade, mas observa que um ministro não poderá ocupar o cargo novamente até que todos os membros da turma tenham passado pela função. Como os demais membros da segunda turma, Fachin, Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, já atuaram como presidentes, será a vez de Marques agora. Em sua despedida, Gilmar Mendes citou números de sua gestão à frente da segunda turma. Segundo ele, 77 sessões ordinárias foram realizadas e mais de 5,3 mil processos analisados. Mesmo abaixo do plenário, a segunda turma do STF tem protagonizado julgamentos relevantes nos últimos meses. Em março, após a anulação de condenações do ex-presidiário Lula pelo ministro Edson Fachin, o colegiado declarou o ex-juiz Moro parcial contra o petista. Nesse mês, o plenário do STF reconheceu a competência da turma e confirmou a suspensão de Moro nos julgamentos. Seguem as notícias. Pix terá funcionalidade offline em breve, diz o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, confirmou hoje, dia 30, que está em desenvolvimento uma funcionalidade offline para que as transações via Pix possam ser feitas mesmo em locais que estejam sem conexão com a internet. A tecnologia será disponibilizada em breve, afirmou ele. Segundo o presidente do Banco Central, há 3 alternativas em estudo, sendo que a considerada mais segura até o momento é a utilização de um cartão por aproximação, que poderá ser carregado pelo usuário. Vai funcionar como um cartão de ônibus, com uma tecnologia super segura, afirmou durante o seminário sobre moedas digitais promovido pela banca Matos Filhos Advogados. Você vai poder usar o cartão no mundo offline e, quando voltar para o mundo online, vai poder transferir seu saldo de volta, explicou Campos Neto. Ele destacou o alcance do Pix e apresentou dados que mostram que a nova forma de transferir dinheiro já é utilizada em 60% das transferências no Brasil. O Pix é um sistema lançado no ano passado pelo Banco Central, que permite pagamentos e transferências instantâneas 24 horas nos 7 dias da semana entre pessoas físicas e jurídicas por meio de uma chave simples, atribuída a cada conta bancária. Tal chave pode ser um número de telefone, CPF ou CNPJ, por exemplo. Segundo o presidente da instituição financeira, até o momento foram cadastrados mais de 125 milhões de chaves, com informações da Agência Brasil. E vamos para a última notícia de hoje. FGTS tem lucro de 8,46 bilhões em 2020. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, teve lucro de 8,467 bilhões em 2020. O valor representa queda de 25,2% em relação ao lucro de 2019, que tinha somado 11,324 bilhões. A queda deve-se principalmente à pandemia do Covid-19, que resultou em aumento do desemprego e na realização de uma rodada de saque emergencial até um salário mínimo por conta do ano passado. No ano passado, o FGTS teve receitas de 34,4 bilhões e despesa de 25 bilhões. Os ativos consolidados somaram 33,4 bilhões e o patrimônio líquido, ativos menos as obrigações, atingiram 113,1 bilhões e rentabilidade de 4,6%. As contas e as demonstrações financeiras de 2020
foram aprovadas ontem, dia 29 de junho, pelo Conselho Curador do FGTS, órgão tripartite com representantes dos trabalhadores, dos empregados e do governo. Parte do lucro do ano passado será distribuída nas contas de cada trabalhador, mas a fatia a ser repassada só será definida na próxima reunião em conselho em julho. O Conselho Curador aprovou mais 2 resoluções na reunião de hoje. O órgão estabeleceu as condições de renegociação de dívida com o extinto Banco Nacional de Habilitação BNH e com o FGTS. A aprovação da medida facilitará o enquadramento de garantias de devedores que contraíram operações de crédito com recursos do FGTS, do BHN e tentam renegociar os débitos. Em outra resolução, o Conselho Curador aprovou a manutenção dos certificados de regularidade e dos parlamentos já realizados por empresários que deixaram de depositar as parcelas do FGTS, com vencimento em abril e julho desse ano. No início da segunda onda da pandemia de Covid-19, o governo editou a medida provisória 1046/21, que suspendeu o recolhimento das contribuições do FGTS por 4 meses. Chegamos ao final de mais um Adilson BGI News. Para você que não é inscrito, se inscreva, por favor. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like e compartilhe para valer. Ajude o nosso canal a crescer. Até amanhã. Um abraço a todos.